Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos a Ele por esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite. Amém. É uma honra poder estar aqui com a igreja nesta noite e também, desde já, agradecendo aos pastores, né, de nos permitir, né, de estarmos aqui nesta noite. É uma honra. Quero agradecer pela confiança, né, e de nos permitir de trazer a palavra do Senhor, né? Assim que nós agradecemos muito a Deus, amém? E que o Senhor continue falando, sim, ao nosso meio, assim como Ele tem falado por mensagens de louvores que tem sido entoado aqui nesta noite, que o Senhor continue falando, que eu desapareça, que eu venha minguar nesta noite, amém? Aqui neste lugar, no altar do Senhor, e que Ele fale tudo aquilo que Ele queira falar, fazer, realizar nesta noite para a honra e glória do seu nome, amém? Eu saudei a igreja? Saudei, né? Amém. A tia Márcia está um pouquinho, depois que a gente passa dos 50, é um problema. Amém. Pode botar o louvor. Quero que você preste atenção na mensagem também deste louvor. Eu sei que ele vai continuar, o Senhor vai continuar falando conosco nesta noite. Tem sido muita confirmação os louvores. Os louvores entoados para mim nesta noite tem sido muita confirmação. Feche teus olhos, por favor. Feche teus olhos. Feche teus olhos, somente interceda, ore. Ouça o que Deus quer falar. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, faz surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Aleluia, Jesus. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, escuta isso, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz
voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Oh, aleluia! Tão somente, aleluia, ouvir a voz do Senhor, ela se torna suficiente, aleluia, para todas as respostas que esperamos. Aleluia! Presta somente, aleluia, atenção à voz do Senhor. Esteja atento, aleluia, para o teu falar. Aleluia! Oh, glória! Fala, Deus. Fala, Deus. Se coloca de pé, por favor. Aleluia! Oh, glória! Diz: fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atenda ao teu mandar. Mais uma vez. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Diz pra Ele: fala, Senhor. Ajuda a tua serva a falar conosco. Aleluia, nesta noite. Fala pra Ele. Sim, alegre atenda ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Oh, aleluia! Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Aleluia. Tua voz é tudo. Oh, glória! Ela é o suficiente para cada um de nós. Amém? Abrimos nossa Bíblia em livro de Romanos, capítulo 1, no verso, aleluia, 8. Vamos no verso 8. Aleluia. Desde o verso 8 do capítulo 1, aleluia, a carta aos Romanos. Desde o versículo 8. Amém? Glória a Deus. Oh, Jesus, querido Pai eterno. Estamos todos? Vamos lá? E diz assim a leitura da palavra do Senhor. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortado, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto a vossa como a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou o devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábio como a ignorante.
Assim, enquanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Agora o 16, que foi proposto a essa mensagem da noite, que diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, como também, aleluia, ao gentio, do grego, né? Porque nele se descobre, porque nele se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como Cristo, como está em Cristo. Mas o justo viverá da fé. Amém? Pai querido, muito obrigado. Temos orado nesta noite pela porção da Tua palavra, Senhor. Mas nós queremos te pedir mais uma vez, que tudo aquilo que queira causar distrações, tudo aquilo que queira causar confusões, tudo aquilo que queira causar, Senhor, Pai querido, não aceitação da Tua palavra, Pai, tudo aquilo que queira impedir o Teu mover, Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, diante de Ti, com o coração de joelhos diante de Ti, necessitados e famintos e pedindo a Ti, que Tu venha trazer, Pai, a porção da Tua palavra, a revelação daquilo que Tu queiras nos falar. Nós Te pedimos assim nesta noite, nos ajudando, nos fortalecendo, nos capacitando e nos livrando, nos guardando e nos blindando de todo tipo de mal que queira intentar. Assim nós Te pedimos, Te agradecemos, certo da vitória. Amém. Amém? Irmãos, por que eu li desde o versículo 8? Porque fala de Paulo. Porque essa leitura do versículo 16 e 17 está falando de Paulo e está falando de uma necessidade que nele está em Roma, em estar naquele lugar, na capital de Roma, de estar ali com aquele povo. E ele tinha uma necessidade, ele tinha como que para ele devia de estar ali, ele era um devedor de estar ali levando a palavra de Deus, compartilhando a revelação, o dom que Deus tinha posto nele de ir e levar o evangelho genuíno, puro, de Jesus Cristo. Mas uma coisa que a gente vai entendendo aqui, desde o versículo 8, ele fala que existe nele um desejo, em um homem, que a gente encontra nesse homem, que ele quer falar, antes de chegar o evangelho, antes de conhecer a Jesus Cristo, antes de ser lançado ao chão, ele quer falar coisas, quer fazer coisas para atrapalhar, para atropelar, para impedir que o evangelho de Jesus Cristo ele fosse anunciado. Este homem começa a querer falar e falar com pessoas que estavam acima dele, autoridades, que ele precisava de tomar cartas das mãos desses homens, das autoridades, para ir até os servos do Senhor, para os matar e os destruir, para impedir, paralisar, frustrar a obra e os planos do Senhor, de que o evangelho, de que a palavra de salvação chegue, alcance aos corações dos gentios, chegue ao coração dos povos a qual Deus tinha proposto, tinha determinado que fossem alcançados por meio do evangelho de Jesus Cristo, um povo que necessitava também de ouvir a voz de Deus. E quando o evangelho está sendo anunciado, este homem vem para trazer todo tipo de frustração, de impedimento, de querer fazer, deter, impedir que o mover de Deus acontecesse, a realização, o sonho de Deus. Mas este mesmo homem, Saulo de Tarso, ele tem um encontro poderoso e glorioso, coisa que homem, como diz a Bíblia,
Este encontro é como que foi um único, daquela maneira como que foi o único. De tal maneira que neste momento o Evangelho o apanha de uma tal maneira profunda, intensa e tão gloriosamente, que quando ele se levanta, ele já não vê, ele já não enxerga. É porque agora ele vai tornar a enxergar um evangelho verdadeiro e puro e genuíno, glorioso, salvador, libertador, transformador, aleluia! Um evangelho, irmãos, que quando esse homem ele encara e vem conhecer, ele vem se deparar com a realidade daquilo que ele queria matar, que ele queria parar. E de repente esse homem começa a entender que existe nele não só a fome de ter o reino de Deus, de conhecer o reino de Deus, de conhecer a majestade de Deus, mas ele entende que neste mesmo momento, neste mesmo tempo, começa a nascer neste homem uma fonte, uma necessidade, um grito dentro da tua alma e dizendo para ele: vamos andar pela terra e vamos levar este evangelho puro, poderoso, salvador, transformador, purificador, libertador, aleluia, a todo o mundo. Este homem se encontra com a necessidade, aleluia, de levar a palavra de Deus. Só que ele está indo a Jerusalém, apoiar a Jerusalém em recursos. E quando ele está em Jerusalém, ele sente uma vontade que já havia nele, já que ardia nele o desejo, um querer muito grande está em Roma, porque aqui na leitura diz assim, em 14, verso 14, no versículo: eu sou devedor tanto dos gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Ele está dizendo, aleluia, aqui, eu tenho um dever a cumprir. Eu tenho uma obrigação, aleluia, em realizar naquele meio, naquele povo, naquela terra, terra de leões. Como foi louvado aqui nesta noite. Os leões, não é isso? Como é que é mesmo o louvor? E o quê? Hã? Oh, glória! Alguém pode parar a igreja do Senhor? Nada pode parar, nada pode deter, impedir. E está Paulo com este desejo de ir levar o evangelho puro e genuíno a um povo onde havia todo tipo de prática. Porque ali havia um sistema de legalismo. Ali queria impedir que esse verdadeiro evangelho chegasse, porque ouvir e conhecer que como pode um homem que se diz filho de carpinteiro, que se diz puro e verdadeiro, que se diz até mesmo o rei dos reis. Aí Paulo se depara numa situação desejosa de ir a este povo, porque era um povo que necessitava de conhecer a verdade, porque quando um conhece a verdade vos... Mas aqui está ele. E entendendo ele que havia uma necessidade, porque ele entendia que qual é a vergonha que agora eu tenho do evangelho de Jesus? Qual é agora a vergonha que... Não. Antes eu via como vergonha, como escândalo, como algo desprezível, como algo inaceitável. Quando Saulo de Tarso olhava com o olhar de Saulo de Tarso, um homem tão entendido, conhecedor de leis, e que se entendia que ele estava salvo,
Mas quando ele se depara com o verdadeiro evangelho e se depara com a face do Deus Todo-Poderoso, ele entende que o evangelho verdadeiro e puro, aleluia, ele não acomete a vergonha, a desprezo. Pelo contrário, este evangelho, ele chega a alcançar não só a ricos, a grandes homens, mas ele começa lá de baixo, aos menos reconhecidos, aos menos considerados, ao menos visto, ao menos amparado. E inclusive, por meio desses, aonde mais se viu, aleluia, a violência em ir e querer ir levar o evangelho com toda a rapidez e com toda a vontade, com todo o prazer, tratando de violentar, sim, aquele que causava violência contra a igreja do Senhor. Até porque ninguém podia deter, porque quando se mata 100, nasce 1000, pastor Messias. Ei! Pode matar 1000 e nasce 50.000, porque ninguém pode parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas aí vem Paulo, aleluia, trazendo esse evangelho na verdade, da manifestação do poder de Deus para a salvação do pecador. E ele quer chegar a Roma. E ele entende que é necessário chegar não só a Roma, porque a ideia dele e a intenção dele era chegar mais além, era de ir mais além, era de ir mais além do imaginado. E ele entende por que o evangelho, por que me envergonharia deste evangelho? Por que me envergonharia? Se ele é a salvação, se ele é a salvação e não só, aleluia, não só da condenação, não só para a condenação, vem através, aleluia, a salvação não vem só para a condenação, aleluia, aleluia, para mostrar a condenação, mas o quê? Aleluia, para mostrar que através dele, através do evangelho, ele causa a salvação, aleluia, ele não condena. Ele não condena, ele não olha como o homem olha, ele não vê como o homem vê, mas Paulo entendeu, agora eu sou uma nova criatura, agora eu sou um novo homem, para levar a verdade ao perdido, ao pecador, e sem olhar como antes eu olhava, e sem ver como antes eu via, e ele deseja chegar, aleluia, avançar o evangelho, levar e pregar o evangelho de Jesus Cristo, como hoje aqui foi louvado de diversas formas, com diversas mensagens, falando sobre a necessidade que o evangelho chegue a cada criatura, e falando aqui também, trazendo uma observação do compromisso da igreja, trazendo a observação, não só do compromisso, mas do cumprimento do compromisso, porque não é somente saber que eu e você temos o dever de levar o evangelho, mas que também cumpri-lo, aleluia, e não só por ouvir, aleluia, mas fazer com que ele seja conhecido, falando. E ele diz aqui, por que eu me envergonharia? Porque o evangelho me limpou, me transformou, mudou a minha vida, o meu espaço, meus caminhos, me trouxe a verdade, me falou da verdade, porque este evangelho de Cristo, pois é poder de Deus. E por que poder de Deus? Por que poder de Deus? Porque ele é o poder que alcança o pecador, ao perdido, porque ele alcança e traz entendimento àquele que acredita. Quer ver uma coisa? Porque se eu não mato, não roubo, não fumo, não cometo nenhum tipo de perversidade, e se considera salvo. Mas é somente por meio do evangelho de Jesus Cristo, somente pela confissão de pecado. Eu tenho que confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer no coração que Deus o levantou, o ressuscitou dentre os mortos. Romanos capítulo 9 nos fala isso.
O homem precisa de confessar, declarar com a sua boca. E ele entendia que era necessário o poder do evangelho. Não é o poder de ter alguma coisa, não é poder de ter uma boa casa, não é poder de ter uma casa na praia, não é o poder de ter carro, não é o poder de... porque isso é secundário, isso é o depois daquilo que você, como diz a palavra do Senhor, mas vale buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todo demais deixa com Deus, porque eu sou a prova disso. Mas vale você buscar o reino de Deus. E ele aqui está dizendo, pois é poder de Deus. Por quê? Porque o poder de Deus, ele alcança e transforma, ele liberta e cura. O poder de Deus faz você viver, aleluia, algo mais profundo e intenso. Quer ver uma coisa? Quando não estiver ninguém no momento de uma situação de dificuldade, de aflição, de provação, quando você estiver e se sentir aflito, tu não vai morrer nesta aflição. Você não se encontrará sozinho nesta aflição. Porque se existe um relacionamento, profundidade com Deus, o poder de Deus estará ali. O poder de Deus se manifestará. Deus, ele se revelará. E era isso que Paulo, aleluia, nesta escrita ele diz, eu não me envergonho por isso. Porque por mais que pessoas olhem e digam, como é que pode viver este evangelho assim? Como pode viver um evangelho tão pequeno e mesquinho? É porque quem está fora vê curto e pequeno, mas quem está dentro vê grande e amplo. E ele entendia que o evangelho precisava de avançar, de crescer. O evangelho precisava de se realizar, de chegar ao seu propósito, porque este era o plano de Deus. E ele entendia que é para a salvação de todo aquele que crê, para a salvação. Por que para a salvação? E aqui não está só dizendo, aleluia, para a salvação, aleluia, de uma vida eterna, que é o importante de todas as coisas. Mas aqui também está falando de ser salvo de algumas coisas que precisa de ser salvo. E este povo de Roma precisava de ser salvo de muitas coisas. Precisava de ser salvo da sua política, porque se dizia, como que um salvador morre no madeiro, numa cruz? Porque quem morria numa cruz era pecador, era um homicida, era um homem, era um bandido, era um homem perverso, cruel, era um homem que cometia todo tipo de prática malignas e que feria a conduta, que feria, aleluia, todo tipo do que era perfeito, do que era bom, do que era benigno, de ter uma boa relação social na sociedade. Quando se cometia um homicídio, era colocado no madeiro, era colocado na cruz, era crucificado. E quando os romanos viram esse acontecimento, quando ouviram disso, para eles era abominável. Como que um homem perfeito morre na cruz? Então não se aceitava e não se acreditava nisso. Não se recebia bem isso. Não se entendia bem isto. Assim como que quando você e eu falamos de Jesus, evangelizamos, e quando falamos deste amor, e quando muitas das vezes se fala dela renúncia, e de que quando nós temos que renunciar, o que acontece com isso?
A primeira coisa, a primeira reação que se tem, qual é? A primeira reação é que assim para mim não serve, assim para mim não dá. Por causa das atitudes do homem, por causa ainda da necessidade da transformação do homem, da libertação do homem. E aqui, irmãos, Paulo, ele fala da salvação interior do homem. Aquilo que precisa de ser salvo no homem. Aquilo que precisa de ser alcançado no homem. Aquilo que precisa de ser transformado na vida do homem. Para que aí venha a consequência de uma total transformação, uma total libertação, mudança de vida, de comportamento. Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É mudança. É uma total, é radical. E aí vem a certeza da salvação, que é o último do homem. E aqui quando fala de todo aquele que crê, primeiro o judeu, porque se precisa de ouvir e receber, porque nem os judeus, porque foi pelos judeus, que inclusive, por não terem aceito também, foi por meio deles, houve a crucificação. Entregou a Jesus a crucificação. Então até os judeus precisavam de ouvir, precisavam de receber o evangelho poderoso, o poder de Deus, a transformação, a libertação. E Deus nesta noite nos chama a isso, a viver uma vida de mudança, de transformação, a viver uma vida que venha fazer com que o mundo veja a luz que habita em nós, que vive em nós. Porque essa luz não pode se esconder. E Paulo aqui mostra isso, a necessidade de não descansar. E estivesse ele solto ou preso, estaria ele pregando. Estaria ele anunciando o evangelho. Em qualquer que fosse o momento, a dificuldade. Ele não via pelas suas necessidades, mas ele via a necessidade do evangelho avançar. A necessidade da palavra, do poder da palavra alcançar o perdido. E muitas das vezes, irmãos, perdoa-me o que eu vou dizer nesta noite. Muitas das vezes, se nós observarmos bem, se prestarmos bem atenção, quantas vezes ou quantos de nós precisamos de estar dentro da igreja, mas sim transformados? Porque muitas das vezes estamos dentro da igreja acreditando que tudo está indo bem, mas é necessário haver transformação de vida, haver mudança de vida, haver poder de Deus em nossas vidas. E o poder de Deus aqui está falando, é esse poder de Deus nos usar da maneira dele, e não para pregar um evangelho de que tudo vai bem, e de que tudo sim continuará indo bem. E esse não é o verdadeiro evangelho. As coisas não irão bem, porque você pode estar numa linda casa, em um melhor carro, com dinheiro no banco até no bolso, mas meu amado e minha amada, não estaremos isentos, se Deus assim queira e nos permita passar por uma provação, seja ela de enfermidade, seja ela de perseguição, oposições. Porque se tu agrada a Deus, tu pode estar muito bem, economicamente, materialmente, quem sabe que até na saúde, você pode estar muito bem, mas pode vir sobre ti e sobre mim uma situação difícil. Mas a Bíblia também fala no livro de 2 de Coríntios, capítulo 4, desde o verso 7, ele fala para nós que somos um vaso que quem sabe às vezes quebrado, mas ainda para ser usado, porque na mão do oleiro o vaso volta a se fazer na mão do oleiro. Por meio de você mesmo não, mas na mão do oleiro, esse vaso, ele se refaz.
E, inclusive, Paulo está, tratando de ir a estar com os de Roma para poder fortalecer, fortificar, levar boas novas de que estava acontecendo, edificar, ajudar, somar. Porque às vezes o vaso está meio que e precisa estar ajustado. Mas diz que o vaso na mão do oleiro, ele faz um tesouro. Forma-se um tesouro. E Deus quer usar você, ainda que você até diga assim: irmã Márcia, estou quebradinha. Estou quebradinha, irmã Márcia. E Deus ainda quer me mandar lá para os confins da terra. Deixa Ele te levar quebradinho. Deixa Ele te levar todo desse jeitinho que tiver aí. Porque é Ele que move. E quando eu falo nos confins da terra, é que Ele pode te levar onde Ele quiser. Às vezes até no meio da tua vizinhança. Às vezes no teu trabalho. Porque a salvação, quando fala aqui sobre a salvação de Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Está falando de salvar alguém que venha crer. E se crer, vai crer naquilo que ouviu, e ouviu de um evangelho verdadeiro. Um evangelho que limpa coisas, que tira coisas, que traz a realidade sobre assunto de coisas que precisam de ser tirado, mudado, moldado, lapidado, transformado. Aquela coisa que às vezes você, com certeza com vocês também acontece isso. Às vezes eu estou pregando, levando a palavra, às vezes no ônibus, ou seja, no mercado, no caixa do mercado, ou na fila do banco, enfim. E às vezes você está pregando e a pessoa fala: eu já sou evangélico. Mas Deus sabe por que você abriu a boca para aquela pessoa. Porque você está ali para edificar alguma coisa que você não sabe. Você está ali para ajustar alguma coisa que você não sabe. E Deus quer ajustar, e Deus precisa usar você. Porque é você que Deus quer usar. Porque é você que Deus quer primeiro ajustar. Porque é você primeiro. É você primeiro. Porque é a mim. Porque somos nós a igreja de Cristo. E Deus está nos chamando igreja. Há algo mais profundo. Há um evangelho de poder. E poder de Deus. E não é no nosso poder. Não é na nossa medida. Não é com aquilo que nós vamos moderar. Até aqui desse jeito, porque sabe por quê, né? É que a pessoa que é, né? A gente tem que o quê? Porque todos pecaram, meu amado, minha amada. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se tu não falar o evangelho tal como ele é na sua realidade, na íntegra, se tu não falar do evangelho, não coloque palavras que Deus não mandou você colocar. Fale a palavra tal como ela é. Se é pecado, fala, é pecado. Se é fornicação, meu irmão, tu está na fornicação. Se está no adultério, meu irmão, tu está no adultério. Ou tu pensa que o adultério é só lá na íntegra? Tem adultério também na mente. Tem adultério até nos olhos. Tem gente até dizendo, sabe o quê? Porque o que nós hoje estamos vivendo. E Paulo vem falar disso. Assim como ele até mesmo falou para Timóteo. No livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Ele diz a Timóteo: não tem vergonha do evangelho. Leva um evangelho puro, meu amor. Meu irmão, meu filho, leva o evangelho tal como ele é. Tal como a tua mãe e tua avó te ensinou. Tal como Loida e Eunice te ensinou. Leve o evangelho tal como é. Transparente. Sem colocar nenhuma... o quê? É o evangelho verdadeiro. É o evangelho que ou leva ao céu ou leva ao inferno. Ou é frio ou é quente. É um evangelho
dizer aleluia naquele grande dia, quando o Senhor te chamar a mim e a você. É o evangelho que você vive e que Deus vai dizer, vai para ali, para aquele cantinho ali, ou então vai direto logo de uma vez, porque tu estava muito morno na terra. É melhor que um seja quente ou frio, morno não. Morno não presta. E por que morno? Porque às vezes eu estou fazendo até mesmo algumas negociações com quem eu não devo fazer, seja no meu trabalho, seja no meio familiar, seja em qualquer tipo de assunto, dando jeitinho em coisas, se deixando levar pelo suborno. Tudo isso é pecado. É um dos pouquinhos que eu estou tratando aqui. Falar a verdade. E mamar, se eu vou pagar um preço. Paga o preço. Paga o preço e Deus te dará a vitória. Fala a verdade e você vai ver a glória de Deus. Caminha com Ele e Ele caminhará contigo. Ele diz assim na tua palavra e disse assim para Samuel. Ainda Samuel, muito menino. Ele traz uma revelação profunda. O poder de Deus se revela a Samuel. E eu vou terminar. Um evangelho que não mede o porquê, que não vai medir jamais quando um leva com sinceridade, com integridade, com verdade, com limpeza, com pureza. Entendeu? Seja um só. Seja uma só. Sejamos um só. Tal quem você é, seja. E se precisa de alguma coisa aí ser mudada, mude. Porque não dá para levar um evangelho com uma doble parceria. Eu hei de agradar a Deus, eu hei de agradar a um e aborrecer o outro. Então vamos finalizando nesta noite e trazendo uma conclusão aqui de uma coisa. A fé, como nós lemos aqui no versículo 17 de Romanos capítulo 1, a fé, eu vou indo de fé em... 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 Sem ter medo. Porque o temor, aleluia, o amor, lança fora todo medo, todo temor. E se tu ama Deus e a sua palavra, e se tu tem uma relação contínua com ela, ela lança fora. Porque quando vem Eli e pergunta a Samuel, que foi mesmo que o Senhor falou para você? Pode falar, meu filho. Porque Eli sabia que a sua casa estava em sentença. Estava em sentença. Eles estavam sentenciados à morte. Então, enquanto há oportunidade, irmãos, nós fomos chamados para ser o luzeiro da terra, para ser luz, sal da terra, luz do mundo. E aqui, apóstolo Paulo, vem dizendo aqui, não me envergonho porque é o poder de Deus para a salvação. Porque a minha maior preocupação é saber que o mundo está ouvindo o verdadeiro evangelho. O evangelho que salva o pecador. O evangelho que limpa o homem, que transforma o homem, que purifica o homem de todo o seu pecado. Nesta noite, vocês escolheram, não vou dizer que é o pior tema, porque seria muita mentira da minha parte. Até porque a palavra de Deus não é nada de pior, é o melhor. Mas vocês escolheram uma passagem, um tema desafiador. Manter uma igreja pura e genuína e trazer o de fora para dentro, porque pelo amor de Deus. O que está aqui dentro, vamos tratar
de nos colocar naquilo que Deus quer, para que nós venhamos levar lá para fora aquilo que precisa de ser levado. O evangelho transparente, claro, objetivo, sincero, direto, esclarecido, verdadeiro, para que o mundo veja e conheça que este Deus, o que foi morto no madeiro, ressuscitou em glória. Ressuscitou em glória. E o altar de Deus é o lugar da adoração, sim, mas a sua vida e sua casa é o começo do que aqui termina. A tua vida e a tua casa é o começo do que aqui termina. Não permite que se apague a luz, não permita que se apague a luz daquilo que começou e que está em tua vida, porque tu é um amado e uma amada do Senhor. Vocês mulheres estão de parabéns pela escolha, pelo preparo, por tudo que se fez neste lugar, toda a confirmação, até os convidados que vieram aqui louvar, as irmãs, tudo de acordo, sem saber de nada, porque assim, quando o homem não sabe, Deus sabe de tudo, coloca tudo na direção, mostra o objetivo, o propósito. No final das contas, aqui tudo se conclui e se conclui com glória e louvor e adoração ao seu nome pela nossa vida, naquilo que um vive. Aleluia, porque aquilo que Deus quer é estabelecer o teu reino, e você é parte do reino, você é a parte do reino, para levar esse evangelho e trazê-lo de fora para dentro, aleluia, para limpar e não permitir que o que lá de fora vem se mantenha aqui dentro com uma mesma vida. Mas para a conclusão, que você e eu, coloca-te de pé, aleluia, que você e eu venhamos nos manter nesta palavra que diz, porque nele se revela a justiça de Deus, em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Pai, muito obrigada. Eu te louvo nesta noite, porque aqui estamos, Senhor, sem ter medo de nada. Nos ajuda a sermos valentes e corajosos, olhando para Ti, com a autoridade e ousadia do Teu Espírito, conhecendo da Tua palavra, para que ela venha se fazer dentro de nós, como rio e fontes de águas, que venha transbordar cada dia, para que muitos recebam desta água, desta transformação, para que se limpe, ó Deus querido, dos seus pecados, dos seus caminhos, em nome de Jesus, da injustiça, em nome de Jesus é que nós te pedimos nesta noite, te agradecemos, amém.